e bem-vinda. Obrigado, obrigado. Ainda pá, tanto amor, tanto carinho. Obrigado por isso. Boa noite aqui, boa noite também para si em casa. As noites de segunda a sexta na RTP têm sempre este teste à cultura geral dos portugueses, não apenas da pessoa que se vai sentar naquela cadeira e que hoje se estreia em concursos, porque eu sei que também em casa milhares e milhares de pessoas jogam, não só em casa, mas também nos cafés. Eu adoro que isso aconteça, piquem-se, desafiem-se, sem escaramuças, sem batota no Google e depois no final, amigos como sempre. Eu sou o Vasco Palmeirim, amigos como sempre, amiga como sempre, Patrícia Figueiredo. Amigos para sempre. Amigos para sempre, nho, 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 nho. Como é que tu estás, Betty? Muito bem, vamos a isto. Vamos confessada que hoje há 50 mil ou não? Super fezada, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ah, gostei. Gostaste? Vamos! Foi o café, despertou aqui em mim esta cena. E agora vou perguntar este lado se também há fezada. Hoje damos 50 mil, sim ou não? Hoje damos 50 mil, sim ou não? Pressão em cima do estreante que está assim. Já estava nervoso, agora ainda está mais. Eu peço a todas estas pessoas que se juntem a mim, temos 2 gritos para dar e vamos ao grito número 1. Anunciamos bem alto que está a começar mais uma edição do nosso Joker! Bem-vindos ao Joker! E vamos ao grito número 2. O prémio máximo no Joker é sempre de 50 mil euros. É isso mesmo. Eu não estava a brincar. Está nervoso o nosso concorrente, é uma estreia em concurso. Estava ali atrás a dizer, tudo isto para mim é uma primeira vez. Ótimo, e esperemos que brilhe e que se divirta. Quem é que é o meu concorrente? Hoje vou receber naquela cadeira um professor de Educação Visual que dá aulas ao 2º e 3º ciclos e que pinta desde sempre. Tem 54 anos, vem de Ovar. O vosso aplauso para o João Pedro Coutinho. João, bem-vindo, meu caro. É um gosto, João. Aquela cara é sua. João Pedro. After you, my friend. João Pedro Coutinho, que está nervoso, não é? Digamos que sim. Um bocadinho ansioso, é isso? Não. Já passa. É. Já passa. Aquela conversa quebra o gelo é sempre muito importante. Especialmente quando temos aqui estreantes que têm sempre mais 5 segundos de palmas, porque é um corajoso que aqui está. Obrigado por isso, João Pedro. Então vamos lá uma coisa. Porquê é que o João Pedro está aqui? Quem é que fez a inscrição? Foi o próprio? Alguém o tramou? Como é que foi essa história toda? Foi a Isabel que me inscreveu. A Isabel. Sim. Que está naquela cadeira. Um aplauso para a Isabel. Estou a brincar. É o Dénis, não é? É. Um aplauso já para o Super Joker Dénis Conceição. Olá, Dénis. Então quem é a Isabel? É a minha amiga. Ok. Uma amiga sua e que o tramou. E quando é que soube que a Isabel tinha feito a inscrição? Quando telefonaram, Lá está. E pensou que era engano. sim, Ok. estava a dormir. Estava a dormir. E nós digamos... Joker, não dou nada, nem quero nada. E quando acorda está mal disposto? Tem mal a acordar? Digamos que intratável. Ok, tá. Então nós fomos muito meiguinhos consigo, não é? É do... Atenção, porque nós quando ligamos e percebemos que alguém está a dormir, temos uma conversa muito calma. Sim. É do Joker, fofinho. Assim, uma música de embalar. Bora lá acordar, anda cá a jogar. E podia ter dito que não, porque é que disse que sim? Porque sim, então. Porque sempre mostrei interesse no concurso, porque lá em casa vê-se o Joker. Muito bem. E é professor de Educação Visual. Sim. Há quanto tempo? 31 anos. 31 anos. Hoje dá aulas ao 2º e 3º ciclos? Sim. Em que escola? Em Feijões. Feijões. Feijões? E como é que está Feijões? Está lá no sítio. Está no sítio? Está. Como é que se chama a estar. escola de Feijões? É agrupamento de escolas de feijões. De Feijões. Sim. E nós podíamos jogar a Feijões, mas não, jogamos a dinheiro. Pois. Okay. E pinta desde sempre. Sim. Lembra-se da primeira pintura que fez? Sim. O que é que foi? Quer dizer, pelos cadernos que tenho, De que- é assim uma forma estranha e depois diz por baixo, que eu não sabia escrever, mas devo ter copiado. Verme. Verme. Era uma coisinha bonita, lá em baixo verme. E é assim que começa É assim, uma carreira. uma carreira na arte. João Pedro, bem-vindo, 54 anos, professor de Educação Visual, vem de Ovar, tem 2 filhos? Sim. Muito bem. O José Nuno e a Maria. Exatamente. 21 e 23. E aqui está então para ver como é que a coisa funciona e quanto dinheiro é que vai levar para casa. Dénis, bem-vindo enquanto Super Joker. E João, bora lá então começar o jogo com este aplauso. E vamos lá ver como é que a coisa hoje corre. João Pedro Coutinho, eis a primeira pergunta para o setor de Educação Visual. Para 200 euros, a questão inicial do Joker é a seguinte. De pessoas que exibem os mesmos defeitos de caráter, pode dizer-se que são farinha do mesmo moinho, prato, saco ou trigo.
Portanto, o moinho também tem a ver com a coisa, mas que é da farinha. Prato não é trigo também, não é. É farinha do mesmo saco. É farinha do mesmo saco? Moinho não é assim. Bloquear então o saco, se faz favor. Farinha do mesmo saco. Então vamos lá bloquear o saco. De pessoas que exibem os mesmos defeitos de caráter, pode dizer-se que são farinha do mesmo quê? O João Pedro diz que é farinha do mesmo saco. E será que é a resposta certa? Moinho não é? Não. O prato também não? A primeira pergunta tem como resposta certa o saco. Muito bem, João! É sempre bom começar bem, com o pé direito e uma resposta certa para motivar. Portanto, começamos bem e vamos já à próxima pergunta. São 12 no total, uma já está feita. Vamos à pergunta número 2. Pergunta 2, para 500, é a seguinte. Os macarrons, pequenos doces recheados, são tradicionais da gastronomia de qual destes países? Bélgica, Canadá, França ou Luxemburgo? Considero que Canadá não será. Luxemburgo também acho que não. Bélgica, França. Bélgica, França. Bélgica, França. Há jokers, não é? Sim, sim. Vou usar um joker. Pode carregar no botão. E os países são? Entre Bélgica e França. Entre Bélgica e França. O joker trabalha pela primeira vez hoje. E descartamos a Bélgica. Então vou bloquear França. Então vamos Sim. bloquear a França. É mais dos salgados ou mais dos doces? Salgados. Salgados, como eu. Sim. Mas vamos ao doce de vez em quando. Quando ninguém está a ver. Quando não há salgados. Ok. Gostamos de macarrons ou Quando não? não há doces, quando não há salgados é doces. Ok. E gostamos de macarrons? É mais salgados. É pá, mas eu gosto muito de macarrons. Isto é muito Salgados. bom. Salgados. Um bolinho de pastel de bacalhau. Ah, o bolinho de bacalhau. Sim. Um Mas- presuntinho. Uma chamuçazinha. Também. Sim. Sim. Uma com um rissolinho de leitão. Sim. Não, de leite não. Não vai ao leitão? Não. Ai, eu gosto muito de ressal de leitão. Não. Mas a chamuçazinha, Sim, o sim. folhadinho de salsicha. Sim, todas essas coisinhas. E agora passámos uma hora só, eu a dizer coisas e vocês, sim. Não. Agora também disse que não. Ok. Aqui não falamos de salgados, falamos de macarrons. Pequenos doces recheados. São 2 discos de massa colorida que estão unidos por um recheiozinho. É muito bom. É mesmo muito bom. Diz que foi uma criação de um pasteleiro chamado Pierre Desfontaines, da famosa casa La Durée. E a resposta, França, está corretíssima. Muito bem, João. João Pedro Coutinho, 2 perguntas, 2 respostas certas. Nesta altura o João está nos 500 euros e quem também deu 2 respostas certas foi o Denis, é o nosso super joker. Um aplauso para o Denis Conceição. Denis, bem-vindo. Denis, também na área da educação visual ou se é professor, como é que é? Primeiro ciclo. Primeiro ciclo. Portanto, lidamos com miúdos que vão desde os Dos 6 aos 10. Aos 10. Sim. Há muito tempo que faz isso? Desde 2001, Já há bastante tempo. há bastante tempo. É uma altura muito específica e muito especial de dar aulas porque é aquela altura Muito crucial. especial. Muita responsabilidade. É mesmo, não é? Sim. E como é que os vossos caminhos se cruzaram? Foi também no... Trabalhámos juntos na mesma escola. Em que escola foi? Em Fajões? Em Fajões. Lá está, Fajões, a criar amizades desde 1914. Meu caro Denis, como é que o Denis soube que tinha sido a escolha do João Pedro para ser Super Joker? O João ligou-me e deu uma notícia. Não deu a notícia, portanto nem faz o convite, apenas informa. Sim. Olha, tens que vir. Verdade. É assim que se conquista um Super Joker, não é? Não havia outra hipótese. Não se faz o convite, informa que tem que vir. Exatamente. Foi a primeira escolha? Foi. Porquê é que o Denis foi logo a primeira escolha? Porque acho que era a pessoa acertada, ponderada, ia-me acalmar, é muito ponderado, é muito organizado. Pronto, acho que era a pessoa indicada. Ok, então daqui a nada vou chamar o Sr. Ponderação e o Sr. Organização para vir aqui à primeira ronda bónus e claro que em qualquer altura até à pergunta 11 João Pedro pode chamar o Denis como Super Joker para o ajudar quando achar que ali o Sr. Ponderação é a ajuda certa para chegar à resposta certa. Um aplauso para o Denis Conceição, o nosso Obrigado. Super Joker de serviço. Denis, bem-vindo e boa sorte.
Portanto, primeira pergunta falámos de farinha e na segunda falámos de macarrons. Começamos bem, não é? É, E agora a terceira pergunta, o que é que aí vem? salgados. Vamos lá ver se vem os salgados agora. Pergunta número 3. Para 1000 euros temos 6 jokers e o Denis. E a pergunta 3 é a seguinte. Antes da pergunta, João, atenção a isto. É esta. Quem é o realizador do filme Pulp Fiction? Woody Allen, James Cameron, Quentin Tarantino ou Oliver Stone? Conheço só os 4. E o filme, conhece? Conheço. Fantástico. Todos do Quentin Tarantino serão. James Cameron não é, mais ligado aos Titanics. Oliver Stone às guerras. Woody Allen não é? E é Quentin Tarantino. É o Tarantino? Quero bloquear Quentin Tarantino. Está bloqueado Quentin Tarantino. Ainda estava a pensar e já estava a dar a resposta certa, não é? Não, estava a pensar. Não, isto A dizer, todos os Tarantinos são bons. eu gosto do Quentin Tarantino, aquele esgroviado. O esgroviado, não é? É, gosto É. disso. Aliás, esgroviado Gosto é o nome disso. do meio dele. Ele é Quentin É. Esgroviated Tarantino. Isso deve ser. Então mais somos do Sr. Tarantino, além do Pulp Fiction. O primeiro de todos, qual é que é? Eu conheço tantos, caramba, eu não me estou a lembrar. É que Cães este- Danados? Cães Danados, muito bem, é o primeiro. Ah, Há aquele da noiva que se vinga matando toda a gente que se passa pelo seu caminho. não vê cada... Kill Bill? sim. O Kill Bill 1, o Kill Bom, Bill eu 2? estava a pensar na atriz do filme. Uma Thurman. Exatamente. também é mais fácil lembrar-me dela do que do nome do filme. Há cenas nesses dois filmes, Sim. mas há uma cena para mim que até em termos de realização é espetacular. Quando ela dá cabo dos 99 no Japão. Vai ao Japão dar cabo de uma, não é? E pelos vistos tem um esquadrão de 90 e tal e dá cabo de todos. Então, já que está para ali, para aquilo. Não é? Bora lá. A resposta, Quentin Tarantino, está corretíssima, muito bem. João, começamos da melhor maneira, com 3 em 3. Até agora nada de respostas erradas. E aqui está a quarta pergunta para que a ronda bónus se faça nos 3.000 euros. Eu preciso da resposta certa à pergunta número 4. E a pergunta é esta. Quem era o imperador romano quando se deu o grande incêndio de Roma no ano 64? Augusto, Marco Aurélio, Nero ou Trajano? Muito bem. Não faço a mínima ideia. Não? Não estava lá nessa altura, estava fora, por acaso. Por acaso quem estava lá é a Patrícia. A Patrícia já lhe dá a resposta certa. Pois. Foi. A Patrícia normalmente está sempre em todo o lado, não é? Aliás, a Patrícia até ajudou a apagar o fogo. Foi. Foi. Ou Olha, pegou o fogo. desconcentre-se e depois chora. 12 segundos. Ora bem, vou apostar, vou bloquear a resposta Nero. Vamos ao Nero. Qual o nome do imperador romano quando se deu o famoso incêndio de Roma no ano de 64? Já ouvimos e vamos apresentá-la como deve ser. Olá, Patrícia, muito boa noite. Olá, boa noite. E tendo em conta que o João Pedro é professor de Educação Visual e também pinta, eu pergunto a estes meus amigos, malta, vamos pintar? Espero que tenham jeito, que eu não tenho jeito nenhum. Patrícia, Sim. qual é o lema de vida de uma tinta à base de água com desejo de vingança? Ai, diz-me. Guaches fazem, guaches pagam. Patrícia, muito boa noite. Ah, essa foi super fofa. É porque é muito visual, vês o tubinho, não é? Guaches fazem, guaches pagam. Patrícia, É então muito no ano de querida. 64 andavas tu em Roma. Andava. E o que é que aconteceu? Nem te conto. Bem, mas as coisas que posso contar, não é? As outras ficam só para mim, guardadas. Ora bem, vai que há um grande incêndio. Um incêndio que deflagra no dia 18 de julho do ano 64 depois de Cristo. Deu-se em pleno verão, terá sido alimentado por um vento forte vindo do Saara. O siroco, maldito, terrível, um feitio péssimo, destruiu... Ai, este péssimo, sei Péssimo. péssimo.
Destruiu uma grande área de Roma e alguns historiadores dizem que terá arrasado 2/3 da capital do Império. Foi uma agitação. Ora, os romanos acusaram o imperador de ter provocado o incêndio para construir nada mais, nada menos do que um palácio megalómano, a Domus Aurea. Portanto, um motivo perfeitamente plausível. E o imperador, procurando um bode expiatório, acusou os cristãos, dando início à violenta perseguição de que foram alvo. Portanto, isto correu tudo muito bem para toda a gente. Foi por isso considerado o anticristo. E falamos de... Nero! Bem, muito bem, João Pedro. O famoso Nero. E estamos nesta altura com o seguinte ponto da situação. Meu caro João Pedro, 4 perguntas feitas por Mohamed e 4 respostas certas, apenas um joker foi usado. Por isso, 3.000 euros, 6 jokers na torre e o Dénis como super joker. Ainda não foi chamado como super joker por si, mas vou chamá-lo agora porque depois da pergunta 4 mandam as regras que haja essa primeira ronda bónus. 5 respostas certas que o Dénis dê, passa de 6 para 7. Mas se forem 10 respostas certas, passamos de 6 para 8 jokers. Aquela torre pode ficar ainda maior do que estava no início. Dénis, vamos a isso? Venha ter connosco, vamos à primeira ronda bónus com o Dénis Conceição. Caríssimo, é um gosto. Bem-vindo. Não treinaram rondas bónus, ouvi dizer, até porque cada um mora em seu sítio. Portanto, o João vai colocar os óculos, porque a ronda bónus faz olhando para o monitor e lendo as perguntas, e cada pergunta tem 2 opções. Ler o mais rapidamente possível. Quanto ao Dénis, ouve as 2 opções, espera pelo final da segunda e responde aquilo que quiser ser a resposta certa. Se forem 5 respostas certas, um joker. Se forem 10, 2 jokers. Boa sorte aos dois, Dénis e João. Primeira ronda bónus, a começar agora. Segundo o provérbio, cavotas em terra, tempestade na montanha ou no mar. No mar. Certo. O livro Servidões foi escrito por qual destes poetas? António Franco Alexandre ou Herberto Helder? Herberto Helder. Certo. Qual destas ervas aromáticas faz parte da receita tradicional da sopa de cação? Coentros ou salsa? Coentros. Muito bem. Em 2025, a Festa do Cinema Italiano homenageou qual destes atores? Alberto Sordi, Marcello Mastroianni. Marcelo Mastroianni. Certíssimo. A Galeria dos Ofícios é um museu localizado em qual dessas cidades? Amsterdão ou Florença? Florença. Muito bem, um joker. Rápido, João. O Walt Disney foi um dos criadores de qual destas personagens? Garfield ou Rato Mickey? Rato Mickey. Muito bem. Que ciclista venceu a Volta à Espanha em 2016? Nairo Quintana ou David La Cruz? Nairo Quintana. Muito bem. Qual o concelho mais na norte de Portugal? Vila Real ou Melgaço? Melgaço. Muito bem. Faltam 2. Qual destes políticos que foi presidente do Sporting Clube Portugal? Pedro Santana Lopes ou Pedro Passos Santana Coelho? Lopes. Era o Santana Lopes. Era a 9ª resposta certa e 9 perguntas lidas. Este homem não falhou nenhuma. Dentro do tempo foram 8 lidas e 8 certas. Portanto, João, já sabemos que acelerando um bocadinho na ronda bónus, e se o Dénis continuar com esta forma, há a chance de ganhar 2 jokers. Temos mais um, aquele usado há bocadinho volta e voltamos a ter a torre com 7 jokers. É uma belíssima ronda. Parabéns aos dois. Parabéns, João, e parabéns, Dénis. Muito bom trabalho. Não falhou nenhuma. O arrumadinho e ponderado, sim senhor. Está aqui a razão. É para aquilo. 4 perguntas já feitas, vamos à quinta. Antes da quinta pergunta, vamos só então verificar que chega o 7º joker. Voltou aquele joker usado há bocadinho. O Dénis, em grande forma, pode ser chamado como super joker a qualquer altura até à pergunta 11. E, portanto, nesta altura temos 8 ajudas. Queremos chegar aos 50.000? Claro que sim. Há perguntas para isso. Vamos à pergunta 5. Meu caro João Pedro, para 10.000 euros, a pergunta 5 é a seguinte. Qual é a origem etimológica da palavra dinossauro? Árabe, francês, grego ou inglês? Pois, há de ser uma destas, certeza, não é? Diz que sim. princípio, Em princípio, não é? sim. Não sei se será uma boa pergunta etimológica. Grego, árabe Há jokers e ao super joker. e há 10 segundos. Vou bloquear grego. Vamos ao grego. Não seria uma boa pergunta para Poderia o ser. Dénis? Poderia. Poderia? Too late. Dénis, vamos para qual? Grego. O homem está de acordo. O Dénis até faz um ligeiro sorriso de...
A minha ponderação levou-me para o grego. Dinossauro. Sabemos alguma coisa de dinossauros? Que eram grandes. Eram, sim, senhor. Havia uns mais pequenos. Sim. Havia uns mais pequenos. Uns menos grandes. Havia os mais pequenos, depois começaram a crescer, os SUVs, apareceram os SUVs, não é? Os híbridos, os Sim. elétricos, É isso tudo. os de 9 lugares. Retroescavadoras e por aí. Tudo. Tudo por aí. Nós somos daquela geração onde de repente apanhámos o Jurassic Park, não é? Veio aquela febre dos Os dinossauros. dinossauros, sim senhora. Mas agora falamos da palavra dinossauro. Qual a origem etimológica da palavra dinossauro? Pois bem, a resposta não é francês, a resposta não é árabe. Ou é grego ou é inglês. E tudo, em relação à palavra dinossauro, tudo vem de um senhor chamado Richard Owen, anatomista, que propôs um termo formal para incluir 3 animais gigantes já extintos. A resposta, grego. Está certíssima, muito bem, João, muito bem, Denis. O homem era inglês, sim, senhor. Richard Owen, no entanto, foi buscar 2 palavras gregas. Uma primeira, dainos, que significa terrível ou terrivelmente grande, e saurus, que significa réptil ou lagarto. Daí dinossauro, uma palavra, então, etimologicamente, que vem do grego. 10.000 euros e ainda 5 em 5, sem falhar nenhuma. E com 7 jokers e com o Denis. Portanto, estamos aqui a começar da melhor maneira. E a próxima pergunta, eu saliento sempre isso, a próxima pergunta, a pergunta 6, marca metade do jogo. E era extremamente interessante para o jogo do meu carro chegar em metade do jogo aos 50.000. Depois a segunda metade é para se aguentar lá em cima. Não. Para se aguentar lá em cima, tendo em conta que tem muitos jokers e ainda tem Denis, podemos nesta altura esperar tudo e mais alguma coisa. Vamos à pergunta 6. João, para chegar aos 50.000, pergunta 6 é a seguinte. Que realizadora foi premiada com o filme On Falling no Festival de Cinema de Londres 2024? Denise Fernandes, Leonor Teles, Laura Carreira ou Marta Mateus? O único nome que realmente me diz alguma coisa de ouvir é o Leonor Teles. Portanto, o Denis não sei se será uma boa aposta aqui. Nunca seria uma aposta, mas jokers, julgo que não. Vou bloquear a resposta a Leonor Teles. Bloqueamos Leonor Teles. Há pouco também o seu raciocínio, na pergunta do dinossauro, disse-me: tal Denis não sei se será. E tinha a resposta certa. Igual à sua, certo? Há pouco, no dinossauro. Sim. Agora, uma nova pergunta que nada tem a ver com dinossauros. Uma pergunta sobre cinema. E volta a dizer, o Denis não sei se saberá. No entanto, vou perguntar ao Denis que resposta é que deu. Denis. A mesma. Leonor Teles. Leonor Teles. Há pouco, a coisa correu bem. A vossa resposta coincidia e estava certa. E agora, era bom que voltasse a acontecer o mesmo. Porque uma resposta certa leva o João aos 50.000 euros. E tudo depende deste filme On Falling. Tem sido muito falado. Não só por causa da realizadora, mas também por causa do papelão da sua atriz principal, a portuguesa Joana Santos. Marta Mateus não é a resposta certa. Denise Fernandes não é a resposta certa. Ou é a Leonor Teles ou é a Laura Carreira. Falamos de uma realizadora que nasceu no Porto, mudou-se em 2012 para a Escócia para estudar cinema e desde então tem trabalhado muito no Reino Unido. João? Fomos para Leonor Teles, o Denis está de acordo e a vossa resposta está incorreta. Laura Carreira. É um filme da Laura Carreira. Laura Carreira, que venceu o Sutherland Award, atribuído à melhor longa-metragem de estreia,
e já tinha recebido ex aequo o prémio de melhor realização do Festival de Cinema de San Sebastián, também por causa deste filme On Falling. A parte boa de ter muitas ajudas é exatamente esta. Continuamos com 4 jocas, que nesta altura não é nada mau, 10 mil e volto a fazer uma pergunta para 50 mil. Meu caro João, a ver se agora chega aos 50 mil euros. Aqui está ela. 7ª pergunta é a seguinte. Quem foi o primeiro jogador a marcar um hat-trick na final de um campeonato mundial de futebol? O Jeff Hurst, o Kylian Mbappé, o Mário Kempes ou o Pelé? Kylian Mbappé não foi de certeza. Julgo eu, que é um jogador recente, está em competição ainda. Mário Kempes, Pelé... Não conheço o primeiro. O Hurst? Sim, nunca ouvi falar. Portanto, eu tenho quantos jokers? 4. Tenho 4 jokers. Pelé. 13 segundos. 8 segundos. Joker sim ou não? Não, Então o nome. Pelé. Vamos ao Pelé. João, gosta de bola? Sim, Sim. sim. Sofre muito com clubes ou com a seleção? Não, Não? não. Consegue ser moderado então? Sim. Eu gostava muito de ser assim. Não. Eu digo para mim próprio Eu várias vezes. gosto muito de futebol, mas... Sim. Denis, como é que é a relação com o futebol? Sofre muito? Sim, bastante. Passei uma fase em que me desliguei mesmo do futebol. Agora Sim. recuperei com os filhos. Uhum. Percebo isso muitíssimo bem. Eu tento portar-me bem em frente aos meus filhos. E às vezes são eles que dizem, papá, tem calma. Tem calma. Pois bem, não é qualquer jogador que marca na final do Mundial. É sempre bom quando isso acontece. Mas aqui não falamos apenas de marcar. É marcar 3 golos. E qual é que foi o primeiro jogador a marcar um hat-trick na final de um campeonato mundial de futebol? Bem, o Mbappé não foi o primeiro. Conseguiu fazê-lo, Mas conseguiu. é verdade, no último Mundial, que perderam na final para a Argentina. Mas o Mbappé marca 3 golos. Mas não é a resposta certa, porque antes do Mbappé, alguém fez primeiro. E não foi o Kempes. O Kempes conseguiu, no Argentina 78, marcar 2 golos na final. Não foram 3, foram só 2. Só 2. Só. E agora ficamos com estes 2 nomes. A sua resposta, Pelé, obviamente dos melhores de sempre. Sim. E o Jeff Hurst, que me disse, não faço ideia Nem quem sei. seja. Não sei quem é sequer, de onde veio e para onde vai. Pois bem, o Pelé esteve em algumas finais. O Jeff Hurst esteve numa final. E quem é que foi o primeiro a marcar um hat-trick na final do Mundial? Uma final polémica, muito polémica. Ainda hoje se fala de um golo que pode não ter entrado. A tecnologia de hoje já permitiria saber, mas na altura não. Pois. Uma bola que foi à trave, caiu, ainda hoje se fala, passou a linha, não passou a linha. Foi-se ter com o bandeirinha, o fiscal de linha. E o fiscal de linha disse, entrou sim senhor. Ainda hoje se diz que não entrou. A resposta Pelé não está certa. Não está. Foi no Inglaterra 66, numa final entre a Inglaterra e a Alemanha, que a Inglaterra ganha por 4-2 no prolongamento, com 3 golos do Jeff Hurst. Isso quer dizer o quê? Continuamos nos 10 mil, continuamos a não cair. Agora, em 2 respostas erradas, vimos 6 jokers a ir à vida. No entanto, continua a esperança dos 50 mil. E, João, diga-me aqui, por curiosidade, 50 mil serviria para quê? Nunca pensei nisso, porque isso nunca vai acontecer tão simples quanto isso. Não vai acontecer? Não, Então o que é isso? porque é uma realidade. Mas pode acontecer. Isso, pode tanta coisa acontecer. Esse assunto, sinceramente, nunca foi questão. Não. 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 Sinceramente, não, nunca foi questão. Portanto, Nunca não vem foi aqui, questão. vem aqui mesmo pelo desafio. Sim, porque nunca tinha vindo, aconteceu, caiu-me, como costuma dizer, o bebê no colo. Agora vou lá. Pronto, agora vou lá. E nunca pensei nisso, porque ia ficar extremamente nervoso. Que eu vou lá e quero ver a televisão e não sei. Portanto, desliguei. Só pensei nisso ontem. Pensei, olha bem, amanhã
tem que ir a Lisboa. Portanto, ao longo de não sei quanto tempo em que sabia que vinha, optou por desligar o botão. Desligar, completamente não, senão ia começar... Ai, Mas espera aí, eu não vou, quando eu não vou. desligou o botão também significava que não via o Joker na televisão? Via. Ao menos isso, Não, vá lá, mas ao menos isso, vá lá. Não. Sim, Ao menos via. isso. Ok. Isso via. A coisa continua a correr bem. Estamos nos 10 mil, estamos no final da pergunta 7 e vamos à pergunta 8 com um Joker e com um Dénis. Agora, tentemos pela terceira vez chegar aos 50 mil com uma garantia. Só com um Joker vai cair se a resposta não estiver certa. E se é para cair, que seja uma queda de 2 patamares e não de 3, está bem? Ok. Vamos à pergunta 8. Novamente para 50 mil. João, não desistimos. Este homem acha que não é capaz de ganhar 50 mil. Agora, Nem nada apetece-me que que ganhe 50 mil só para eu dizer, está a ver? Quem Era tinha bem razão? feito. É bem feito. É bem feito. E Ora, só por causa toma. disso, como achava que não ganhava, fica só com 500 euros e eu venho com o resto. Toma lá. Está bem. Para mim agora esta era a regra. Acha que ganha? Eu acho que não ganha. Então quando ganhar fica tudo para mim. Vamos à pergunta 8. Para 50 mil, a oitava pergunta é esta. Em que concelho foi criada em 2003 a Real Confraria da Cabra Velha? Montalegre, Sabugal, Miranda do Corvo ou Passos de Ferreira? Cabra velha. Se fosse cabra nova, se calhar, mas velha. Pois, Montalegre, Miranda do Corvo, Sabugal. Vamos ficar por aí. Passos de Ferreira, presumo que não. Montalegre lá para cima, Miranda do Corvo, Sabugal. Temos um Joker. Sim. Quantos segundos? 5. Preciso de uma coisa. Miranda do Corvo. Está bloqueado. Bem, sem nenhuma ligação ao nome da confraria, olá Patrícia. E tu que não me chamasses para falar de cabra velha. Minha danada. Eu mencionei que não havia qualquer Fizeste o ligação. teu disclaimer, não é? Fiz esse disclaimer. Então, a Real Confraria da Cabra Velha é uma confraria gastronómica fundada então em 2003 com o objetivo de defender, prestigiar, valorizar, promover e divulgar a gastronomia associada aos produtos endógenos da Bela da Cabra. Tem como principal propósito a preservação e divulgação de pratos tradicionais da região em causa, como por exemplo a chanfana. Chanfana. A Real Confraria da Cabra Velha foi criada e está sediada num destes concelhos. Não é Passos de Ferreira. Bem descartado. E também não é Montalegre. Sabugal ou Miranda do Corvo? Ó Dénis, vamos para qual? Sabugal. A resposta certa é... Miranda do Corvo! Muito bem, João! Quer dizer, ele não quer os 50 mil. O homem não quer os 50 mil, mas pode chegar aos 50 mil, mas ele não quer. Não batam palmas. Ele não acredita. Este homem não quer os 50 mil, não acredita, ganha 50 mil. Invertam a torre, ele quer estar no zero. Mas é verdade o que eu estou a dizer. Estou a brincar. Então, João, sim. lamento informar-lhe Devagarinho, que é para não sentir tanto. Lamento informar-lhe Sim. que nesta altura está nos 50 mil no topo da Torre do Dinheiro, que guardou um Joker e que guardou também o Dénis. E nesta altura 50 mil é muito bom, mas é preciso mais do que um Joker. Se possível, mais 2 Jokers para elevarmos para 3 o número de Jokers. Com 3 Jokers na Torre, pode falhar uma e não sai de 50 mil. Tem que ler um bocadinho mais rápido e o Dénis tem que voltar a brilhar. Há pouco não falhou nenhuma. Foram 8 em 8. E ver se o Dénis consegue voltar a acertar em todas. Dénis, venha ter connosco. Vamos à ronda bónus número 2. O João ainda está a pensar no que está a acontecer, não é? Sim. Está a pensar. Eu há pouco disse que não acreditava, ganhava 50 mil, mas diabos me levem que agora estou nos 50 Mas mil, já não é? acabou? Não. É que senão Eu é que eu tenho um sei. comboio para apanhar e já. Não, o comboio está à espera. Ai, tá. Tá. Pronto. Eu conheço muito bem o coisa, a CP, eu já Sim. disse, vai agora, corta o comboio. Colocar os óculos, faz favor. Olhos no ecrã e ler mais rapidamente. É uma ronda bónus muito importante. João e Dénis, boa sorte. Ronda bónus 2, a começar agora.
Qual dos seguintes filmes venceu 11 Oscars? Karate Kid ou Titanic? Karate Kid. É errado. A camada que se situa entre o núcleo e a crosta da Terra é designada por manto ou leito? Manto. Muito bem. Em 2024, que seleção venceu o Campeonato do Mundo de Futsal? Argentina ou Brasil? Brasil. Muito bem. O Arco do Triunfo em Paris é um monumento de estilo arquitetónico, neoclássico românico. Neoclássico. Bem. Quem protagoniza a série estreada em 2020, Perry Mason? Matthew Rice ou Baltasar Getty? Matthew Rice. Muito bem. Qual destas expressões pode ser usada quando se pretende confessar algo? Abrir o jogo ou arregaçar as mangas? Abrir o jogo. Bem, um joker. A que arquipélago pertence à ilha de Lanzarote? Baleares ou Canárias? Canárias. Certo? Rinoceronte é uma peça escrita pelo dramaturgo André Adamov, Eugênio Ionesco. Eugênio Ionesco. Muito bem. Qual destes instrumentos musicais é de origem africana? Corá, citar. Citar. Não, Corá. Em 1513, o rei escocês foi derrotado na Batalha de Flodden. Alexandre III ou Jaime IV? Alexandre III. Na Eurojaime IV foram 7 respostas certas, mas sim uma belíssima ronda. 9 lidas dentro do tempo, 7 certas. Há mais um joker e o Denis volta e vai voltar numa altura crucial. Há 50 mil na torre, 2 jokers e um super joker. Denis, até já. Belíssima prova mais uma vez. Meu caro João Pedro, a partir de agora não é um, são 2 os jokers na Torre das Ajudas. Falhar sem tocar nos jokers é uma queda de apenas um patamar. Digamos que em termos de quedas é a melhor queda possível. Portanto, estimar aqueles 2 jokers. Guardámos o Denis para a fase final, muito bem guardado, e é agora o tudo ou nada. Vamos lá ver se o homem que não acredita que pode ganhar 50 mil e que disse ipsis verbis, isso não vai acontecer. E reafirmo. Vamos lá ver então. João, a pergunta 9, para ficar nos 50 mil, é a seguinte. Quem encenou Deseja-se Fernanda? Peça estreada no Teatro São Luís. Cúchara Carvalheiro, Isabel Craveiro, Maria do Céu Guerra ou Maria João Luís? Deseja-se Fernanda. Deseja-se Fernanda. A única coisa que eu conheço é o Teatro São Luís. Pronto, já é qualquer coisa. Maria do Céu Guerra sei quem é e Maria João Luís também. Portanto, vou pensar entre Maria do Céu Guerra e Maria João Luís. Maria do Céu Guerra ou Maria João Luís? Tem 20 segundos ainda. Há jokers e há Denis. Puxa, Carvalheiro não me diz nada. Isabel Craveiro, infelizmente, também não me diz 10 nada. segundos. Vou bloquear Maria do Céu Guerra. Bloqueamos Maria do Céu Guerra. Não foi desta que chamámos o Denis. Não. Teatro não é praia dele? Denis, sabíamos isto ou não? Não. Não. Mas demos uma resposta. Sim. Qual? Maria do Céu Guerra. Farinha do mesmo saco. Exatamente. É exatamente isso. Farinha do mesmo saco. Quem encenou Deseja-se Fernanda? Um espetáculo de homenagem à atriz e encenadora Fernanda Lapa. Quem encenou esta peça que estreou no Teatro São Luís? Isabel Craveiro não é a resposta correta. Maria João Luís também não. Ou é Maria do Céu Guerra ou é a Cuxa Carvalheiro. A resposta Maria do Céu Guerra está errada. É a Cuxa Carvalheiro a resposta certa. 2 jokers, já não há mais. No que toca a ajudas, temos apenas o Denis, que vem na 10 ou na 11. Atenção à importância desta pergunta. Se responder corretamente, sobe outra vez aos 50 mil. Se falhar, cai 3. E cai em 3 patamares nesta altura, olha, é a chamada morte do artista, cai para os 500 na pergunta 10 e no máximo leva 3 mil euros. Vamos à 10ª pergunta. Importante esta, muito, muito importante. É preciso a resposta certa para recuperar o patamar dos 50 mil. Só temos um super joker e a pergunta é a seguinte. Em que ilha fica situada a cidade de Manila, capital das Filipinas? Luzão, Mindanao, Mindoro ou Palawan?
Pois, não conheço as Filipinas. Ainda não fui. Manila, se é a capital, sim senhora, Luzão, Mindanao, nada daquelas palavras, nenhuma delas me diz absolutamente nada. O Denis, se calhar também, não vou apostar no Denis agora. Não me vou esquecer. Portanto, Mindanao, Palawan, Mindoro, Luzão. Mindanao. Vamos bloquear Mindanao. Bloqueamos Mindanao. Gosto que tenha dito 15 vezes Mindanao, a ver se soava bem, não é? Era. Bem. Isso é Mindanao. Talvez seja. Não sei. Eu acho que é sabido que nas Filipinas encontramos muitas ilhas. Agora, se calhar não é Nem tão eles devem- óbvio qual o nome da ilha onde encontramos a capital Manila. Um centro urbano e político, mas também montanhoso e vulcânico, com regiões interiores menos acessíveis e uma costa recortada marcada por intensa atividade humana. Qual o nome da ilha em que encontramos a capital Manila? Denis, vamos para? Palawan. Palawan. Não é a resposta certa. Mindoro. Não é a resposta certa. Mindanao. Não. Ou Acaba em não. Luzão. Acabas as duas em mas a outra é não. A resposta Mindanao não está certa. A ilha de Luzão, a norte das Filipinas, a maior ilha do arquipélago, e é lá que fica a capital do país, Manila. João, portanto, não vai ganhar 50 mil e também 10 mil já estão fora de equação. No entanto, faltam duas perguntinhas. E a próxima é importante. Não chamámos o Denis, portanto, vamos Vai chamá-lo ser agora, agora. na última em que o Denis pode vir. Uma pergunta que vale 1000 e é bom que dê a resposta certa em conjunto para que a última possa valer 3.000 euros. Vamos à pergunta 11. Se falhar, esta que aí vem cai para o 0 e a última é apenas para 200 euros. Portanto, tentemos a pergunta 11 e a respectiva resposta certa. Aqui está ela. Penúltima pergunta do Joker. João, para 1000 é a seguinte. Qual o título do livro de memórias de Jorge Nuno Pinto da Costa, publicado em 2024? Azul até ao fim, Azul do coração, Azul de dragão ou Azul para sempre? Bem, vou chamar O Super Joker. É carregar no botão. Denis, vamos a isso. Super Joker chamado. Sabes qual é o seu livro, não sabe? Porque até ele está com o caixão. 1 minuto e 2. Ele está até com o caixão, com a fotografia do Porto. Sim. Conhece isso? Ou é azul até ao fim ou é azul para sempre. Acho que é azul até ao fim. Pois, também eu palpito-me. Fim, aquela imagem do caixão. Há 2 minutos tinha a certeza, agora não. Era? Agora não. Tempo ainda temos. Azul de coração não, azul de dragão não, azul para sempre. Eu também acho que é azul até ao fim. Lembro-me perfeitamente da fotografia da capa, que é ele com o caixão, o Pinto da Costa, com a bandeira do Porto. Eu não me lembro disso, mas o título do livro penso que é Azul até ao fim. Era a minha aposta, se fosse eu a decidir. Então pronto, Vasco. Sim. Não queres dar uma sugestão também? Não posso. Ai não! Não. Aqui entre nós. Não dá. Não. Não. Ninguém via. Não dá. 5 segundos. Azul até ao fim. Azul até ao fim. Era só uma Já coisa. deve- Era uma coisa entre Não é? nós, caramba. É claro. Ó Vasco, tens aí a resposta certa. O que é que tu achas, não é? Olha, a mesa não roda. Exato. Como aquela mesa dos Fim dos chineses. chineses. Rodamos, não é? Pois bem, falamos de um presidente que não é um presidente qualquer. Falamos de Jorge Nuno Pinto da Costa, o mais titulado presidente da história do futebol. Presidente do Futebol Clube do Porto durante 42 anos, de 1982 a 2024. E a dúvida é entre o azul até ao fim e o azul para sempre. Porque a resposta do coração e de dragão não estão certas.
A resposta azul até ao fim foi falada. O Denis disse: eu há 2 minutos teria toda a certeza. A diferença que 2 minutos fazem neste programa. Verdade. João e Denis, a resposta está certíssima, muito bem! Aqui temos a capa do livro, exatamente como dizia. Denis, parabéns, grande super jogo. Um aplauso para o Denis Conceição. Bom trabalho, Denis. Pois bem, meu caro João Pedro, vamos à última pergunta. Uma pergunta em que o patamar do zero, como eu gosto de dizer, ainda pisca. Porque ir a jogo e não correr bem é uma queda de 3 patamares. E essa queda de 3 patamares equivale a 0. Coisa que não queremos. Há uma hipótese de não ganhar 0, que é parar com o tempo. Uma hipótese é, Vasco, eu não quero responder e ganho 500 euros, é preferível 500 do que 0. Agora, a hipótese mais feliz e sorridente é a hipótese que no final acaba com uma resposta certa. E se isso acontecer, não são 500, são 6 vezes. São 3.000 euros. Tudo depende da sua resposta à pergunta 12. É a última do Joker. Vamos lá ver se acabamos com chave de ouro, com uma resposta certa. A 12ª e última pergunta é a seguinte. Alan Moore escreveu qual destas novelas gráficas? Mouse, Sandman, Sin City ou Watchmen? Não sei, Vasco. Cidade do Pecado, não, Sandman. Sandman é o vinho do Porto, não é bem assim. O Homem do Relógio, também não. Pois, e Maus. Pois, não faço a mínima ideia. Estar a arriscar um tiro no escuro, acho que é perfeitamente desnecessário. Possivelmente, irei ficar por aqui, não é? Nada disso me diz nada. Nada. Portanto, nem 50-50, nadinha. Portanto, vou pedir para parar o tempo, Vasco, e ficamos por aqui. Então, o tempo parado agora. O João prefere a segurança dos 500 euros a uma resposta errada que podia acontecer e aí levaria 0. Portanto, é um prémio final de 500 euros e já vamos ver se por acaso um último tiro no escuro e uma pontaria até assim um bocadinho meio ao calhas não lhe dava a resposta certa e lhe dava mais do que 3.000 euros. Deixa-me só aqui destacar uma coisa, a prestação do Denis enquanto Super Joker. Vendeu muito bem o seu peixe em relação ao Denis e o Denis prestou-se muitíssimo bem. Uma primeira ronda em que acertou em todas, uma segunda só falhou 2 e quando foi chamado ajudou na pergunta do Pinta Costa. Denis, um abraço e um aplauso para o Super Joker e um aplauso também para o João, portou-se muitíssimo bem e ganha neste Joker 500 euros. Um aplauso para o João Pedro. Denis. Prazer. Meu caro Denis, grande ajuda como Super Joker. No entanto, não nos vamos embora sem que eu saiba qual seria esse último tiro no escuro. A pergunta final, novamente, pergunta 12, para 3.000 euros. Alan Moore escreveu qual destas novelas gráficas? Mouse, Sandman, Sin City ou Watchmen? Maus. Mouse. Mas. Nada me diz nada, é isso mesmo. Novelas gráficas não é o seu forte? Não. Não foi a jogo para o tempo para ganhar 500 euros, que são seguros e são seus. No entanto, uma resposta certa final não daria 500, daria 3.000 ou 0. Sin City, Cidade do Pecado. Por acaso já deu origem a alguns filmes. Sim, já vi alguns. É do Frank Miller. Não é a resposta certa. Sin City. Salta fora Sin City. Sandman. Sandman é uma música dos Metallica, não é? Ou Enter Sandman. Papão. Não é a resposta certa. Mouse ou Watchmen? Se tivesse ido a jogo com esta resposta, o prémio não era de 500 euros. Era um prémio de 0. Era a resposta errada. Fez muito bem em ter parado com o tempo. João, foi um gosto conhecê-lo. Bom, prazer. Denis, até à próxima. Boas aulas e muito boa sorte. Teremos mais Joker em breve, com o Vasco Palmeirinho nesta cadeira, com mais concorrentes, mais o Super Joker. Patrícia, sempre por aí com as respostas certas. Sempre! Pessoas deste lado, olá, boa noite, até à próxima. Pessoas deste lado, até à próxima. E claro, aí, nos cafés, às casas, em todo lado, claro que conte sempre com a sua presença e o seu jogo também aí, com os amigos e a família. Eu sou o Vasco Palmeirinho, fico com o RTP, tenha uma excelente noite e até à próxima. Obrigado.